Olá, eu me chamo Paulo. É uma grande satisfação estar participando da 10ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica em Porto, Portugal. E hoje temos aqui como uma das missões fazer a defesa desse material que tem como título Aproximações da Hermenêutica sobre a semiose dos vídeos, limites da compreensão e fusão de horizontes, sobre a autoria de Paulo Henrique Vieira de Macedo e Adriano Edo Neuenfeld. Aqui geramos mais ou menos um mapa de como esse ensaio foi discutido e foi, de certa forma, moldado. Então, partiu de alguns elementos da hermenêutica, como os limites da compreensão e fusão de horizontes, também do círculo hermenêutico, perpassando pela semiose dos vídeos para poder ampliar a- o trabalho dos vídeos, e isso tudo dentro de uma escrita de doutoramento na área de ensino. Então, ressalta-se que esse momento aqui é um momento de ensaio, né? Então, foram feitas algumas aproximações de epistemes. Então, nesse contexto, o objetivo do trabalho é destacar ou tecer características no âmbito da hermenêutica que integram a funcionalidade dos vídeos como objetos digitais que podem ser utilizados no ensino e aprendizagem na educação formal e informal. A metodologia, ela tem esses pontos, alguns pontos, né, que foram tratados aqui de forma resumida. Pesquisa qualitativa, segundo o GIL 2017, com teoria fundamentada, Creswell, 2014, perpassando pela revisão bibliográfica, Knetzel, 2014, e dentro dessa revisão bibliográfica, gostaria de deixar registrado alguns livros que serviram de material de apoio, de fonte, entre eles Questões Fundamentais de Hermenêutica, de Courret, 1973, Aproximações sobre Hermenêutica, Stein, 2004, Apropriação da Tradição, Aproximações à Hermenêutica de Gadamer, Schuch, 2013, Hermenêutica, Palmer, 2015, além de algumas teses e dissertações que envolvem a temática de vídeo, que envolvem a temática de hermenêutica. Então, para poder fazer análise desses documentos que foram selecionados, foi feito o fichamento desse material, né, a leitura de algumas teses, dissertações, mas o foco foi gerar uma categoria emergente, baseada na análise de conteúdo de Lawrence Bardan, 2016. Então, essa categoria emergente ela tem como título Contribuições da Teoria Hermenêutica para os Objetos Digitais, os vídeos. Então, aqui é a parte mais deliciosa do trabalho, né? É o momento no qual o pesquisador fez a seleção da hermenêutica. Então, que tem alguns tópicos que vêm é, reforçar essa seleção. Então, primeiro foi de promover uma gênese discursiva pelo conteúdo filosófico para se chegar no pensamento e ampliação de conhecimentos fomentados pelos vídeos, com ênfase na cognição. Para isso, a hermenêutica, né, fomos buscar um conceito. Então, para Schuch, 2013, página 10, a hermenêutica é uma manifestação da consciência das dificuldades na explicação da realidade, da experiência, dos limites metodológicos e teóricos diante dos fenômenos humanos. Esse mesmo autor destaca que a hermenêutica é descrever as condições efetivas, fáticas, dentro das quais qualquer compreender é possível e se desenvolve. Então, nesse momento, permite-nos uma metáfora, né, que diz o seguinte, que um pescador em um rio com águas calmas pode sentir uma pequena vibração em seu instrumento de pescaria, mas, ao puxar com força, pode perder o peixe. É necessário a destreza, paciência para conseguir realizar uma boa pescaria. Então, sobre essa metáfora, o professor Stein, em 2004, página 23, ele destaca que a hermenêutica ela pode ser considerada como um horizonte em que a linguagem pode se movimentar, e isso constitui propriamente a questão central da hermenêutica, enquanto ela é uma corrente. Também o fato da hermenêutica buscar significados dentro da linguagem, muitas vezes ocultos ou desarticulados, desencadeiam possibilidades para o crescimento das ciências humanas, através de um processo de desconstrução.
E esse processo de desconstrução, ele envolve a intuição do pesquisador. Então, a hermenêutica é uma das, vamos dizer assim, ela tem essa capacidade, né? Ou ela tenta provocar isso. E para poder fazer isso, existe a relação de circularidade entre sujeito e objeto. Então, o mesmo professor Stein, ele deixa claro que não podemos dizer simplesmente que a estrutura hermenêutica ou a estrutura da compreensão do ser produz história, cultura e tradição, sem ao mesmo tempo pressupor que a história, a cultura e a tradição estão na operação da compreensão. Ou seja, quer dizer, há uma circularidade. Já sempre compreendemos enquanto compreendemos o todo. O contrário também vale. Enquanto compreendemos o todo, já sempre nos compreendemos. Então, para ele, é impossível separar o sujeito do objeto, porque o fato de ser histórico, já sempre estamos, de certo modo, mergulhados e não podemos ter uma distância total, como na observação de um fenômeno físico. Então, no sentido dessa estrutura circular, do modo de o ser no mundo, viria, haveria a estrutura circular do ser difundida por todas as ciências hermenêuticas. Então, essa é uma das grandes contribuições da hermenêutica para as ciências humanas. E ainda Palmer destaca que o círculo hermenêutico ele funciona como consequência de um conceito individual que tira o seu horizonte, que tira o seu significado de um contexto ou horizonte no qual se situa. Contudo, o horizonte constrói-se com os próprios elementos aos quais dá sentido. Então, os horizontes, eles são construídos dentro do círculo hermenêutico. Os horizontes são os processos de compreensão que cada pessoa tem. Então, Corret, em 1973, ele fala mais um pouco, na página 48, sobre o compreender. Então, para esse autor, para esse pesquisador, aprendemos um conteúdo individual em seu sentido. Seja uma coisa, um acontecimento individual, seja uma palavra ou um enunciado. Esse sentido, porém, decorre do todo de uma estrutura ou de um contexto de sentido. Não existe jamais uma apreensão totalmente isolada de certo conteúdo de sentido. Este é, antes, condicionado por uma totalidade de sentido pré-compreendido ou co-apreendido. Revela-se aqui o fenômeno hermenêutico fundamental da relação entre o indivíduo e o todo. Tá? Então, adiante, até o presente, não existe uma verdade universal sobre os fenômenos que circulam ser, fazendo ser o que é, ou estimulando a produzir ferramentas para auxiliar em suas tarefas, sempre carecendo de ajustes e completudes. Ou seja, mesmo o homem, o ser humano, fazendo uso de vários apetrechos tecnológicos, apetrechos metodológicos, ele não consegue encontrar a verdade absoluta. Pode utilizar as ferramentas mais sofisticadas, mas sempre haverá necessidade de ajustes e de completudes. Tá? Adiante, um pouco mais sobre a fusão de horizontes, e essa fusão de horizontes, como já foi falado anteriormente, são os vários compreender, as várias formas de compreender. Então, o Corret, 1973, página 76, ele comenta o seguinte, que a fusão de horizonte é o mesmo objeto, entretanto, pode ser aprendido e compreendido em sentidos bem diversos, desde que visto cada vez mais no horizonte de um outro contexto de significação. Então, quando esse outro objeto começa a ser analisado por outro, esse outro horizonte começa a ser analisado por outro horizonte, a gente observa o limite da compreensão. Então, esse limite da compreensão é um momento que vai trazer várias contribuições da hermenêutica para as ciências humanas. Agora, fazendo esse envolvimento, vamos comentar um pouco sobre as contribuições da teoria hermenêutica para os objetos digitais, os vídeos. Então, o ponto que permeia a hermenêutica e a funcionalidade dos vídeos é o fato do velamento ou desvelamento da mídia, ou seja, o formato digital que, que está num espaço semiótico apresenta realidades que desencadeiam uma série de reflexões nos espectadores. Tá? Então, esse é um dos pontos
que a hermenêutica contribui para os vídeos. Aliado a isso, percebe-se que as imagens em movimentos assistidas pelos sujeitos promovem uma multiplicidade de sensações que irão atuar no aporte das, eh, no aporte das compreensões e que poderão fazer da fusão de horizontes na chegada de novos conhecimentos. Então, aproximando esse conhecimento hermenêutico, esse contato que o vídeo promove para as pessoas faz com que as pessoas elas consigam ter conhecimento de outras realidades. E esse é o ponto-chave da fusão de horizontes. Essas são as contribuições que nós, pelo menos, pensamos aqui, né, sobre a hermenêutica. E ainda, fazem parte da semiótica apresentada por Charles Sanders Peirce, 1839-1914. Claro que foi aprofundada por Santaella 2010. E a mesma aborda com mais detalhes sobre o signo. O vídeo faz parte do processo semiótico porque ele também é considerado um signo, que pode ser qualquer coisa e que produza um efeito interpretativo em uma mente real ou potencial. Para finalizar, as considerações finais, então, a intenção do ensaio foi desencadear reflexões acerca dos diversos usos dessa área, principalmente na extensão das tecnologias envolvendo o ensino e aprendizagem. Então, notou-se que o limite da compreensão e fusão de horizontes são elementos que complementam o permear do vídeo no ensino e aprendizagem, trazendo novas interpretações à luz da teorização e de experimentos que são realizados nas pesquisas. Então, aqui a gente pode trazer algumas pesquisas, entre elas, a pesquisa do professor Adriano Edo Neufeld, que aborda sobre que envolve os vídeos como objetos digitais de ensino e de aprendizagem potencialmente significativos. A dissertação de Macedo 2022, que destaca o caráter promissor das videoaulas como estudos no campo da metacognição, que estão alinhadas também à hermenêutica, e também a tese de doutoramento, né, de Menezes 2023, que trouxe um olhar hermenêutico pedagógico na educação superior, que pode construir campos possíveis de experiências docentes. Por fim, algumas referências foram utilizadas durante o percurso da apresentação e, desde já, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado e um grande prazer.